Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos corações, a graça do Senhor Deus se derrame abundantemente sobre nossas vidas, nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. A título de pastoral, eu quero compartilhar com vocês 2 versículos de 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Lidos, nos dizem assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, Pedro trata aqui do que nós podemos chamar de pelo menos 2 tempos distintos. Tempo presente, tempo futuro. No tempo presente, eu quero destacar o verso 7, a frase Deus cuida da gente, ou cuida de cada um de nós. Mas vejam, ele cuida de cada um de nós quando ou ao lançarmos sobre ele os nossos cuidados, as nossas ansiedades, as nossas preocupações e inquietações pessoais. Também quando nós lançamos sobre ele nossos cuidados de ordem familiar e de ordem social. Isso revela-nos um Deus que não se porta e nem se comporta indiferentemente às nossas angústias. É um Deus que olha para isso. É um Deus que se volta para isso. Porque os nossos cuidados são importantes para Ele. Ele carrega sobre si as nossas ansiedades. Mas veja que esse cuidado de Deus sobre nós requer um posicionamento de nossa parte, que tem que ser objetivo e tem que ser muito claro. Ele cuida quando lançamos. E aqui é que às vezes reside um problema. Nós precisamos que Deus cuide, mas nós lançamos sobre Ele esses nossos cuidados. Precisamos que Ele cuide de nós. Mas nós deixamos que isso aconteça. Nós queremos que Ele cuide, mas nós deixamos Ele cuidar. Nós lançamos sobre Ele. Porque veja, quando eu lanço, se você aí fizer um teste agora, pegar um objeto qualquer na sua mão e lançá-lo, você perde o controle sobre esse objeto, seja ele qual for. Ele já não fica em suas mãos. Você já não tem o controle, ele não fica em suas mãos. Você não tem o poder sobre ele. E perde absolutamente qualquer tipo de influência sobre esse objeto, porque ele já não está com você. Pois bem, lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado e para que Ele cuide, significa não tê-las mais sob nosso controle. Não tê-las mais sob o nosso comando. Nós não podemos mais influenciar a ação qualquer, porque nós lançamos, não está mais conosco, não é mais de nosso poder. Então, no tempo presente, Deus cuida de cada um de nós. Mas eu preciso lançar as coisas para Ele cuidar. No tempo futuro, do versículos que estamos analisando, eu preciso voltar para o verso 6. No verso 6, nós lemos: Portanto, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, esse é o futuro.
em tempo oportuno vos exalte. É uma recompensa, é um prêmio. F.F. Bruce, comentando sobre esse princípio, ele diz que se a preocupação é inútil, a vigilância é exigida de forma enfática. E Pedro repete o que havia dito no capítulo 4, versículo 7. Tenham a mente clara e mantenham o autocontrole. Moody, comentando o verso 7, diz que aquele que é humilde pela graça pode descansar, lançando sobre Deus toda ansiedade, inquietação, insegurança, porque Deus tem cuidado ou se preocupa conosco. Mas vejam, isso acontece no tempo oportuno. Só que esse tempo oportuno não é o nosso. E aí está um outro problema. O tempo oportuno é no tempo de Deus, que não é exclusivamente, não é exatamente o nosso tempo. Tempo oportuno não é quando nós queremos, é no tempo de Deus. Tempo oportuno não está no nosso controle, está no controle de Deus. Tempo oportuno não é na nossa vontade, é na vontade de Deus. Tempo oportuno não é como, quando e por que eu quero, é como, quando e por que Deus quer. Tempo oportuno envolve soberania de Deus. O texto dá uma segurança. Ele vai agir, mas no tempo oportuno. Isso é futuro, não é agora. Não precisa ser necessariamente neste instante, imediatamente. Pode ser daqui a algumas horas, dias, semanas, meses. Vejam, nós vivemos numa sociedade moderna em que muita coisa é imediata, é instantânea. Você faz um depósito na última cidade fronteiriça, lá no Rio Grande do Sul, num caixa eletrônico de um banco, e uma pessoa na última cidade, lá no norte, num caixa eletrônico de banco, também, ele tira o dinheiro. Ou como dizem as pessoas, né, do Iapoque ao Chuí, ele tira o dinheiro. É uma situação instantânea, imediata. Hoje a gente compra praticamente tudo pronto. E isso interfere um pouco, ou às vezes interfere muito, na vida de algumas pessoas no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Porque da mesma forma que nós temos esse imediatismo, dizem os estudiosos que a Europa soube da morte do presidente Abraham Lincoln 4 meses depois dela ter ocorrido. Hoje, nós temos as notícias ao vivo. Em qualquer parte do mundo, nós podemos acompanhar o que acontece naquele exato momento. Então, esse imediatismo interfere na vida de algumas pessoas, porque ao orarem, elas esperam, primeiro, que Deus responda exatamente naquele momento. Ou responda imediatamente. Alguns, como Deus já sabe de tudo, alguns entendem que não haveria necessidade sequer de orar, porque já que Deus conhece tudo. Só que não é assim que funciona. Veja, o texto fala primeiro para que nos humilhemos, ou seja, reconheçamos a nossa insignificância, reconheçamos a nossa pequenez, reconheçamos a nossa miserabilidade, e aí, debaixo de Deus. Ele é Senhor, somos os servos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós suas criaturas. Para que Ele, não nós, Ele, em tempo oportuno, não no nosso, no tempo dele, nos exalte, nos levante. A segunda coisa é que eu preciso lançar sobre ele a minha ansiedade, porque ele cuida de mim.
Queridos, às vezes nós sofremos além do que precisávamos ou além da conta, porque o nosso posicionamento é o de reter, o de segurar, de represar e não de lançar, para não perder o controle. E nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim que funciona. Que a graça do Senhor abundantemente se derrame sobre nós, e nós sempre procuremos o Senhor com essa disposição. Humilharmos-nos, reconhecendo nossa pequenez e a grandeza dele, lançando sobre ele as nossas inquietações, porque ele tem cuidado de nós e continuará cuidando. Sua paz esteja sobre os nossos corações. Amém.